E aí galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula aqui bacana. A gente vai trabalhar aí, continuar o estudo sobre verbos, mas aqui eu vou querer trabalhar um ponto específico, que são os verbos derivados. Por que que eu chamo de derivados? Eu tenho que lembrar lá quando eu estudei formação de palavras, quando eu falava que uma palavra era derivada de outra, que a palavra tem origem em outra palavra, ou seja, tem origem em outro verbo. Então esse verbo ele vai ter como base um outro verbo. A dica que eu vou dar, um verbozinho menor. Eu fiz aqui uma lista para vocês dos verbos derivados, tá certo? E dos verbos primitivos. Os verbos primitivos são esses que estão sublinhados. Se eu verificar repor, por exemplo, tem o verbo por dentro. A mesma coisa que propor, supor, depor, compor e expor. Então, todos esses verbos têm um prefixo antes, ou seja, uma palavra que está antes do verbo original, e o verbo bonitinho que eu estou verificando. E isso vai acontecer com vários verbos. Por exemplo, manter. A mesma coisa que conter, reter, deter, olha só o ter aqui aparecendo, obter e o entreter. E eu vou fazer isso com todos os verbos aqui, o antever, o rever e o prever, dando exemplos de verbos derivados de ver, intervir, porvir, convir, advir, um verbo que a gente quase não usa, e sobrevir. E tem um verbo derivado de haver, reaver, que ele não está com H, por um motivo simples. A letra H na língua portuguesa não possui sonoridade no início de palavras, diferente do inglês, em que eu falo hotel e não hotel como em português. Como que eu vou conjugar o verbo? A conjugação é simples. Conjuga-se. Opa, deixa eu colocar aqui o A. O verbo primitivo, ou se vocês quiserem, o verbo que está sublinhado, e soma-se, tá certo? O prefixo, ou seja, a parte que não está aqui em amarelo. Então, conjugar repor, manter, prever, intervir, reaver é complicado. Mas conjugar por, ter, ver, vir e haver é fácil. Então eu conjugo esse verbo menor e simplesmente eu coloco lá. Então, se eu falo, para pegar aqui um exemplo, vamos usar o verbo manter. Se eu falo no passado que eu tinha muito dinheiro, se eu for conjugar o verbo manter, é mantinha. Se eu for conjugar o verbo intervir, eu falo ele veio do Rio de Janeiro, o verbo vir, ele veio, eu coloco interveio. Cadu, interveio é horrível. Eu já falei para vocês, não se preocuparem com beleza na língua portuguesa. O importante é se preocupar com a correção. Beleza, gente? Pegar um outro exemplo. Verbo propor. Então, propor. Eu falo, quando eu puser o livro sobre a mesa. E aí eu coloco quando eu propuser, tá certo? Alguma ideia. Então, observem que eu conjugo o verbo primitivo em todos os casos e eu apenas faço um Ctrl+C, Ctrl+V do prefixo. A conjugação é essa, galera. Não tem mais o que falar. Mais fácil que isso, só ganhar do Vasco. Infelizmente, para a tristeza do nosso amigo Cadu. De boa. Vamos para a próxima parte, então. Galera, essa partezinha aí, que é importante, a gente vai começar a ver o quê? Que, apesar de ser fácil, a gente erra bastante a conjugação desses verbos. Tá certo?
a conjugação dos verbos derivados causa um certo problema. Peguei aqui alguns exemplos. Todas as frases estão com erro. A maçã é uma fruta essencial na cozinha e não é só para comer. Por exemplo, se você manter uma maçã picada dentro do pote de biscoitos, eles não vão ressecar. Vamos analisar aqui. Eu falo conjugando o verbo ter, que é o verbo base. Quando eu ter ou quando eu tiver dinheiro? Todo mundo vai usar quando eu tiver, tá certo? Ninguém fala quando eu ter dinheiro. Então, se eu falo quando eu tiver, eu falo se você mantiver a maçã picada dentro do pote. Porque eu conjuguei o verbo menorzinho e eu só coloquei o prefixo antes. Então, não existe manter, existe mantiver. Mesma coisa aqui embaixo. Vamos pegar o verbo pôr, que é a base do verbo compor. Quando você compor a melodia, apague a luz. Ninguém, em sã consciência, pelo menos assim espero, eu não confio na humanidade porque afinal eu torço pro Vasco, fala quando eu pôr o livro na mesa. Todo mundo fala quando eu puser o livro na mesa. Então, se eu falo quando eu puser, eu falo quando você com o zero. Eu simplesmente pego esse finalzinho aqui, somo o prefixo com e faço bonitinho. Tudo bem? Até aí de boa, galera? Vamos pegar mais um exemplo. O verbo intervir. Então, tenho que pegar o verbo vir, que vai ser o meu verbo-chave. O professor interviu na discussão, já que os alunos que apresentavam o trabalho não se entendiam. E aí eu tenho vários probleminhas aqui. Eu falo no sentido de vir, não no sentido de ver. Isso é importante. O verbo é intervir, não interver. Eu falo, ele viu do Rio de Janeiro ou ele veio do Rio de Janeiro? Todo mundo vai dizer que do verbo vir, eu falo, ele veio. Então, eu falo, o professor interviu? Não, eu falo, o professor ou ele interveio. Pego o verbo conjugado e só coloco o prefixo. Horrível? Sim, é feio. Mas o feio aqui é correto. Nunca duvide da beleza. Todos esperavam que os economistas prevessem a crise financeira mundial. O verbo é prever, então o meu verbo base é ver, tá certo? Então eu tenho que usar este verbo como parâmetro. Eu falo se ele visse ou se ele visse o filme. Todo mundo em sã consciência, sóbrio, bonitinho, vai dizer se ele visse um filme. Então, se eu falo se ele visse o filme, se eles previssem a crise financeira. Pego aqui, tá certo? O verbo conjugado e só coloco o meu prefixo. O intendente não havia previsto a possibilidade de a tropa permanecer tanto tempo no local. Como informa a correspondência, os soldados não recebiam havia quase 6 meses. Em virtude da falta de pagamentos dos salários, andavam a mínimo as pessoas da cidade. Foi necessário que o general intervisse para dar solução ao caso. Esse aqui vai ser bonito. Novamente o verbo vir, tá certo? O verbo intervir. Eu falo no verbo vir se eu ou se ele visse do Rio de Janeiro ou se ele viesse do Rio de Janeiro. Todo mundo em sã consciência vai dar um cortezinho aqui, porque visse não é o verbo vir, é o verbo ver, e vai dizer se ele viesse do Rio de Janeiro. Então, se ele viesse, o verbo intervir, se ele interviesse. Ou seja, se o governo interviesse, se o general interviesse. E para fechar aqui bonitinho, tá certo? Os policiais detiam os ladrões de modo preventivo no início do século XX. Por exemplo, eles deteram os manifestantes. Eu tenho o verbo ter. Nosso querido e amado verbo ter.
Ninguém em sã consciência vai dizer, eu dizia, eles tinham ou eles tinham muito dinheiro. O próprio Word aqui já deu um spoiler para vocês. Eles tinham. Então, se eles tinham, eles detinham os ladrões. Pega o verbo conjugado e só coloca o prefixo antes. Mantendo a lógica aqui do verbo ter. Eles terão dinheiro ou eles tiveram dinheiro. O Word facilão aqui, já está dando spoiler para vocês. Eles tiveram. Se eles tiveram, eles detiveram os manifestantes. Então, galera, a lógica é a mesma. Conjuga-se o verbo primitivo e soma-se o prefixo. Tranquilo? Para ficar mais claro, vamos fazer um último exercício aí. Exercício 2 aqui. O governador interviu ou interveio na decisão do prefeito? Eu sei que no verbo vir, ele não viu do Rio de Janeiro, ele veio. Então, o verbo é interveio. As meninas interviram ou intervieram na conversa das mulheres? As meninas vieram do Rio de Janeiro com o verbo vir. Então, elas intervieram. Os moradores do bairro manteram ou mantiveram o parquinho funcionando? Ninguém fala, eles terão dinheiro. Vocês falam, eles tiveram dinheiro. Então, mantiveram. Os funcionários reporam os dias de greve ou os funcionários repuseram? Ninguém fala, eles poram o livro na mesa. Mas eu falo, eles puseram. Então, repuseram. Quando você vê um amigo, avise-me, por favor, ou quando você vir, o verbo ver conjugado do subjuntivo é vir. Então, quando você vir o meu amigo, vir é o verbo ver conjugado, não é o verbo vir no caso. Depois que eu rever esses documentos ou depois que eu rever? Se é quando eu vir o meu amigo, quando eu rever os documentos. Os réis deporam perante o juiz. Eles poram o livro sobre a mesa? Não. Mas eles puseram. Então os réus depuseram perante o juiz. Podemos almoçar quando os meninos virem, no sentido de ver, ou quando eles vierem, no sentido de ver. No caso aí, eu preciso que eles venham. Então é o verbo vir, quando eles vierem. Quando eu manter meu quarto organizado, ou seja, quando eu ter dinheiro, ou quando eu mantiver meu quarto organizado. O verbo é tiver, então mantiver. Galera bonita! Então a lógica dos verbos derivados é essa. Pega o verbo pequenininho, conjuga, soma o prefixo dele e vá para o sucesso. Abraço, um enorme beijo na alma de todos vocês. Até a próxima.